Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Salmo 49. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Iniciamos o mês de julho e é um mês voltado à devoção do preciosíssimo sangue de Jesus. E refletirmos sobre o sangue de Jesus traz a dimensão do sacrifício. Certamente também o imenso amor que o Filho de Deus nos mostrou, remindo-nos ao preço de seu divino sangue. Podia salvar-nos sem sofrer, pois que uma só lágrima, um só suspiro, ou até uma só oração, sendo de valor infinito, teria sido suficiente para salvar o mundo e até 1000 mundos. Mas o que bastava para a redenção, diz São João Crisóstomo, não bastava para patentear o amor de Deus, nos tinha. Tanto mais que ele quis fazer-se ao mesmo tempo o nosso guia e o nosso mestre. Remiste-nos para Deus com teu sangue. E pensar no sacrifício não é apenas numa dimensão de algo cruel, de ficarmos olhando para a vida como uma grande tragédia. Muito pelo contrário. Olhar para nossas vidas, colocando a serviço de Deus e do reino, para que todas as nossas atitudes sejam feitas para a melhoria de vida, a vida no sentido espiritual e social. E o salmo de hoje, ao falar todos vós que esqueceis o Senhor Deus, vai de encontro diretamente com a primeira leitura de hoje da profecia de Amós, capítulo 2, versículo 6 ao 10 e versículo 13 ao 16. Amós, um profeta do século 8 a.C., foi chamado por Deus para denunciar as injustiças sociais e a infidelidade religiosa de Israel. E nos versículos 6 e 8 está assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque venderam o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. O homem e seu pai coabitam com a mesma jovem para profanar o meu santo nome. E Deus aqui começa acusando Israel de múltiplas transgressões, por 3 transgressões e por 4. É uma expressão idiomática hebraica que indica uma série de pecados que completaram a medida do julgamento. Israel é acusado de várias injustiças: vender os justos e pobres por dinheiro, maltratar os necessitados, praticar imoralidades sexuais e abusar das garantias dadas pelos pobres. Aqui temos uma demonstração profunda de corrupção moral e social que profana o nome santo de Deus. Podemos ver que no mundo de hoje isso acontece não só hoje, como ao longo da história da humanidade, ou seja, um desvio do coração do ser humano e da consciência do verdadeiro caminho que leva à salvação. E o caminho que leva à salvação não é somente ficar pensando em Jesus, mas pensar no mesmo e colocar em prática os seus mandamentos. E que a nossa conduta seja uma conduta diferenciada. Não que nós vamos ser melhor que outras pessoas, não numa postura de julgamento, mas numa postura daqueles que vivem ressuscitados, deixando para trás os vícios, deixando para trás aquela vida e agora assumindo a nova veste do ressuscitado, para que de fato sejamos diferença no mundo.
E tal diferença é citada no Evangelho de hoje, em Mateus 8, do versículo 18 ao 22. Quando Jesus responde ao outro discípulo que queria retomar os seus afazeres, e o que Jesus diz? Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus não está aqui desmerecendo o luto ou a preocupação daquela pessoa com o morto. Embora sepultar os mortos fosse dever sagrado, Jesus supõe que a família se encarregará dessa obra de misericórdia. Do discípulo, porém, Jesus exige decisão sem hesitações, pois quem se dispõe a seguir o Cristo tem de estar disposto a uma vida nova, a integrar-se por completo. Esse é o nosso chamado para seguirmos Jesus. Muitas vezes ficamos esperando coisas fascinantes e mirabolantes, mas basta olharmos para o nosso dia a dia, para as circunstâncias nas quais nós estamos vivendo, para que de fato consigamos colocar em prática o discipulado em Jesus. E o interessante é que Jesus também cita que a sua vida é um trabalho constante de salvação, que ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele é itinerante, ele vai de um lugar para o outro, vive na pobreza absoluta. É um sinal de entrega, uma entrega de sacrifício que eleva também no exemplo, mas da mesma forma que ele se entrega, que nós possamos entregar em nossas vidas a tudo aquilo que nós achamos como importante no sentido de transformação e colocar em prática. Não existe mágica, não existe fantasia, o que existe é fé, compromisso, suor e termos a confiança que fomos salvos pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.